O governo Bolsonaro foi a grande chance que o Brasil teve desde a redemocratização. Eu digo grande chance porque nós tivemos alguma outra chance, falando como país, tá? O país, não estou falando do conservador, da direita, também que, né? Quem é a direita. Mas o Brasil teve chance, por exemplo, com o governo Itamar, FHC, teve uma chance. Que chance? Chance de dar uma arrumada na economia, chance de a gente deixar de ser um país merda para poder, quem sabe, né? Será que tem um lugarzinho no sol também? Nem que seja para vender ali um refrigerante na areia, né? Então, a gente poderia ter tido um lugar depois do FHC. Mas o FHC deu aquela ajeitada na economia, ali naquela época teve aquela ajeitada na economia, mas ao invés de despontar o Brasil para fazer com que o Brasil aparecesse no cenário mundial, né, sozinho, né, como se fosse um dono de seus próprios passos, o FHC preferiu encaminhar o Brasil para um irmão maior, que seria esse grande governo global, esse governo progressista. Então, o FHC fez com que o Brasil trilhasse o caminho que o Hayek chama de o caminho da servidão. Mas para o FHC e essa turma progressista é o caminho da justiça social, que é você dar uma ajeitada no ambiente, limpa a casa, ajeita a economia e entrega para os socialistas, que daí você vai poder, pela primeira vez na história, aplicar o socialismo no Brasil ali com a casa ajeitada. Chega então o governo do PT e a gente sabe o que aconteceu. Os caras cagam a história toda. Então, quando vem o governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o governo do PT foram 4, né? O último foi interrompido, mas foram 4 vitórias na urna. Quando chega o governo do Bolsonaro, há realmente um acontecimento inédito no Brasil, que é você conseguir vir com uma campanha, não, o povo venceu pela primeira vez. Isso é besteira, o povo sempre vence na eleição. Na eleição vence quem tem mais voto. Então, nós, povo brasileiro, votamos 2 vezes no FHC, 2 vezes no Lula, 2 vezes na Dilma e votamos no Bolsonaro. Então, a grande diferença da vitória do Bolsonaro não foi que o povo venceu. A questão não é essa, o povo sempre vence, né? Inclusive, isso é um dos problemas que a gente tem, né? Que é este povo que está aí, como nós estudamos ontem na aula de filosofia da Escola de Conservadorismo, o diálogo do Belo, né? No Platão. Ali no diálogo do Belo, o Platão está conversando com o Hípias e ele vai dizer o seguinte, olha, você está se referindo a quem? As pessoas que têm conhecimento? O Hípias vai dizer, não, estou falando da multidão, né? É o povo. Então, o povo, naturalmente, o povo é a parcela da sociedade que não tem conhecimento. Então, as decisões do povo não são decisões racionais, são decisões sentimentais, né? Ou, na linguagem do C.S. Lewis, as decisões da sociedade não são decisões que vêm da mente, mas do coração. Não vêm da inteligência, mas da paixão. Então, o povo brasileiro conseguiu, em 2018, dar a vitória a alguém que não era entregue pelo establishment, como nós veremos acontecer mais uma vez agora em 2022, ano que vem. Ano que vem nós não teremos uma vitória do povo, né, de iniciativa popular, como nós tivemos em 2018. Nós teremos uma vitória mais uma vez do establishment, de forma que, Fernando, quem vai ganhar ano que vem? Cara, quem vai ganhar ano que vem não está na minha alçada e nem na sua, né? Quem vai ganhar ano que vem a eleição para presidente, lembrando que nós teremos eleição para diversos outros cargos, mas quem vai ganhar a eleição no ano que vem, essa pessoa está sendo decidida ao longo dos dias que estão se passando. Essa decisão está sendo tomada nos jantares, né? Hoje, domingo, é um dia maravilhoso para se decidir quem será o presidente eleito ano que vem. Por quê? Hoje é dia domingo, né? O cara é ateu mesmo, essa galera aí da política é tudo ateu desgraçado, o cara não vai nem para a igreja. Então fica o dia inteiro tomando cachaça, né? Só bebendo e comendo. Então essa galera tá se reunindo e decidindo quem será o vencedor do ano que vem. Então, quando a Sara fala, pô, tô decepcionada, deu merda, sim, ela tá perfeita. O que tá errado? Ela tá decepcionada? Sim, né? É verdade. Quem não tá, né? Deu merda? É claro que deu. Quem vai dizer que não deu merda? É claro que deu merda, né? Ela está sentindo que houve um abandono por parte
do governo, da proposta vencedora para com a militância, aquele cara que ia para o aeroporto carregar o Bolsonaro no ombro, lá na época do Super Pop, esse cara tá se sentindo traído? É claro que tá. Agora, ela vem com um ponto e fala o seguinte, poxa, se o Bolsonaro comer merda, os militantes vão comer. Sim, mas aí eu até tenho certeza que a Sara também sabe disso. Tem que ser assim mesmo, Sara. E tem que ser assim. Fazer o quê, né? Porque na estratégia política, você tem o seguinte, você tem uma parte do grupo que lida com a política, que é o grupo da militância. Qual é o papel da militância? O papel da militância é militar. Né? O que a palavra militância, ela indica o quê? Ela indica a formação de um grupo que vai para a batalha. Um grupo que realmente vai para campo, e no campo o grupo faz o quê? O grupo age. Ah, mas o grupo tem que ter estratégia, tem poder de decisão, tem planos que são escritos. Cara, isso é escrito, mas não é na trincheira, porra. Quem lida com os planos não é soldado. Quem programa, quem faz estratégia não é soldado. Aí é o major, é o capitão, é o general. E essa galera, principalmente o general, essa galera não é galera de trincheira. Pô, você não vê general na trincheira, mas é lógico, o general não pode ir pra trincheira. O general tem que ficar no QG mesmo, fumando cachimbinho, tomando café quente, né? Ali no calorzinho do QG. E o soldado é que tem que se meter na trincheira. O exército é assim. Então, a militância obedece qualquer coisa. Graças a Deus. Graças a Deus que é assim. O problema do Brasil não é que, se o Bolsonaro mandar comer merda, a militância come. Cara, a militância sempre será assim. Militância é pra isso. Entendeu? Não é pra comer merda, né? Mas é pra obedecer as ordens que vêm de cima. Qual é o problema da militância no Brasil? É que o Bolsonaro, que é um cara... Pô, todo mundo sabe, até ele sabe. Isso aqui não é pra ofender o Bolsonaro. É porque a organização tá errada. O Bolsonaro é o general desse exército. Aí é uma merda. Você tem um exército que o general é o Bolsonaro. Então não pode. O que o Bolsonaro tem que ser nesse exército? O Bolsonaro tem que ser o cara que aparece na frente das câmeras. Ou seja, ele é o cara que ganha, ele é o cara que ocupa o cargo. Então a carinha lá, aquele sorrisão do Bolsonaro, pô, isso é ótimo, porque o Bolsonaro ele tem uma simpatia como pessoa. Ele é um cara simpático, né? E o povão gosta de gente assim. Então, pra ganhar a eleição, cara, tem que ser um cara assim. Um cara igual a Enéas não ganha nunca, né? Não adianta. Pra ganhar tem que ser assim, tem que ter um carisma necessário para o momento. E para o momento brasileiro, o que o brasileiro quer? Se você pega lá no governo Collor, o que o brasileiro queria? Pô, a gente tava saindo da hiperinflação, arrumando a casa para poder ir pro primeiro mundo. O que você quer? Eu quero um cara bonito, gostoso, atleta, jovem, que tem uma mulher também bonita. Eu quero ter uma primeira dama top. Então o Collor naquela época, ele tinha a imagem que o Brasil precisava. As coisas dão erradas, né? O Brasil não é reconhecido em lugar nenhum e tal. Precisamos de um cara que tenha cara de sabedoria, de conhecimento. É o FHC, tem cara de sociólogo. Chegou numa hora que o PT destruiu a casa toda, o Brasil falou, cara, nós precisamos de quê? Nós precisamos de um cara vida louca. Nós temos que ter um maluco. Nós temos que ter um maluco que vai chegar lá e vai meter o pé, um cara que não tem juízo. Aí aparece o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele é o quê? Ele é um cara que tem simpatia, ele é um cara simpático, tem um sorriso maneiro, ele cativa o eleitor, mas ele é vida louca. Essa era a proposta de 2018. Ele é um cara vida louca que se ele chegar lá ele não tem juízo, ele vai falar merda pra caralho, vai chutar o saco da geral, vai mandar esses corruptos tudo pra puta que pariu e vai realmente tomar o poder que lhe foi dado na urna. Acontece que o eleitor ficou decepcionado? É claro que sim. Porque, na verdade, o Bolsonaro mentiu pro eleitor. Ele não é vida louca. O Bolsonaro não é... O Bolsonaro não vai pra frente do gramado do Congresso e cola faixinha. Aquilo ali é um personagem. O Bolsonaro não tem culhão pra usar uma camiseta Direitos Humanos Esterco da Vagabundagem. Aquilo lá é um personagem criado. Então, o Jair Messias Bolsonaro não tem coragem de ser aquele Bolsonaro do Super Pop. Aquilo lá é só por trás das câmeras, aquilo é um personagem. Na vida real ele não tem culhão pra encarnar o personagem, entendeu? É você esperar que o Tom Cruise tenha coragem de ser o cara do Missão Impossível. Ele não tem, cara, aquilo é um personagem, pô. Se você pedir pra ele pular do avião... Não, no caso do Tom Cruise pula. Mas se você pegar um ator, né? O ator, ele não tem coragem de ser o personagem, né? O personagem é corajoso pra caralho. O ator não, o ator tem filho pra criar, pô. Então o Bolsonaro, ele realmente, ele vendeu uma imagem e a galera comprou, né?
E aí a galera comprou essa imagem quando viu que o Bolsonaro era um personagem, né? Quem ganhou foi o ator, não foi o personagem. Aí você fala, pô, esse ator é meia boca, eu quero o personagem. Pô, mas o personagem não existe, é mundo, é da ficção. Então, realmente, aconteceu isso daí, aconteceu. Agora, o Bolsonaro manda a militância comer merda, a militância come. Cara, o problema é que o Bolsonaro, quando ele dá ordem pra militância, quais são as ordens? Comam merda. O problema não é a militância comer merda. O problema é a ordem ser comam merda. Agora, o Bolsonaro é um cara que se cerca de gente que só tem como dar esse tipo de ordem. Que ordem você pode esperar da Carla Zambelli? Porra, quando você pega um general que os capitães, o major, os generais que estão auxiliando o general de 4 estrelas, esses generais de guerra que vão dar as ordens do campo de batalha são Hélio Negão, Zambelli, Fábio Faria. Quando você pega essa galera como diretora de estratégia da guerra, que tipo de ordem você espera receber? Então aqui é aquele lance da formação dos conselhos, que nós já falamos muito bem sobre isso, já falamos baseados no sermão do Padre Antônio Vieira. Conselho é a melhor coisa que você pode fazer. Ou, se você fizer mal, pode ser a pior. Então, vamos aqui pegar o sermão do padre. Então, o Padre Antônio Vieira tem o sermão que ele vai... o sermão foi proferido em 1662 e no sermão o Padre Antônio Vieira começa assim, 1662, pregado na Capela Real. O Padre Antônio Vieira vai dizer: a melhor e a pior coisa que há no mundo, qual será? A melhor e a pior coisa que há no mundo é o conselho. Se é bom, é o maior bem. Se é mal, é o pior mal. A maior maldade que cometeu neste mundo a cegueira e obstinação dos homens foi a morte de Cristo. A maior misericórdia que obrou neste modo a bondade e piedade de Deus foi a redenção dos homens. E ambas estas coisas, tão grandes e tão opostas, saíram hoje resolutas de um conselho. Os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho. Suposta essa primeira verdade de ser o conselho o maior bem e o maior mal do mundo, ou, quando menos, a fonte dos maiores bens e dos maiores males, quisera eu, hoje, que fosse matéria do nosso discurso a consideração dos bens e males que ocorreram neste conselho. Então, gente, conselho é literalmente o que o Padre Antônio Vieira está dizendo. Conselho é a melhor coisa do mundo. E a pior. Se o conselho é bom, você tem as melhores ações esperadas. Se o conselho é mau, você tem as piores ações esperadas. Bolsonaro decide, por exemplo, ir para o Catar, ir lá para o Bahrein, para poder fazer negócios e tal. Qual foi o conselho que o Bolsonaro formou? Né? Quem foi o grupo de conselheiros que o Bolsonaro formou? Colocou lá o vereador, a Michele, Hélio Negão, Magno Malta, Fábio Faria, quem? Frias lá da Malhação. Então, quando você junta este grupo, né, capitaneado por uma mulher, para ir para o Bahrein. Imagina, você vai para o Bahrein fazer negociação. Aí você monta um conselho capitaneado por uma mulher. Aí você vai negociar com os caras. O que você espera? As melhores ou as piores coisas? Você espera nada mais, nada menos do que vir um videozinho gravado de celular pelos próprios conselheiros, onde eles estão deslumbrados com um palácio, porque o palácio é maravilhoso, é grande, é de mármore, tem ouro, e porra, saímos da Malhação para estar aqui agora comendo um chocolate com uma folha de ouro em cima e tal. O sanfona, o Igor Olímpio tá lembrando, né? O sanfona. Então, quando você monta um conselho assim, o que você espera? Você veja só, por exemplo, a Michele. Qual é o papel que a Michele tem nessa comitiva presidencial? Quando você olha a Michele nessa comitiva presidencial e você olha, por exemplo, né, a senhora Trump, como é que era o nome dela? A Melania Trump, né? Qual era o papel da Melania Trump, né? Primeira dama, e a Michele também primeira dama. Qual era o papel da Melania Trump? Quando você via o Trump negociando e a Melania junto. A Melania, ela era, na comitiva presidencial, o símbolo da fortaleza. Né?
conhece a obra de Platão, você sabe quais são as 4 virtudes cardinais. Então, o papel da Melânia era o papel da fortaleza. Quando você olha a Melânia, que tipo de roupa ela usava? Ela usava uma roupa clássica, né? Um corte clássico, ela sempre séria, bonita, elegante, mas séria. Ou seja, o papel dela era mostrar que naquela comitiva havia alguém de extrema beleza, mas de sensatez e fortaleza. Ela jamais era o agente à frente da comitiva. Nunca. Porque a fortaleza não vem à frente vem a coragem. Então a fortaleza vinha por trás. Quem vinha à frente? A coragem. Encarnada em quem? No personagem do Trump. Então o Trump era a coragem, por trás do Trump vinha a fortaleza, que era a Melania Trump. Quando você pega a comitiva brasileira, não só essa que foi montada agora, desde o início, o papel da Michele Bolsonaro na comitiva brasileira. A Michele Bolsonaro, ela não é a fortaleza que apoia o Bolsonaro. A Michele, na comitiva presidencial brasileira, ela é o agente primeiro. Ela dá a ordem. Ela toma as decisões. O Bolsonaro, sempre que está diante da Michele, ele se coloca como a fortaleza por trás dela. O Bolsonaro é aquele cara que assim, ó, eu sou presidente, hein? Ela vai falar aí, ó, presta atenção, porque eu sou presidente do Brasil, respeita que ela é minha esposa. E ela vai, joga ela pra frente. E ela vem e toma as decisões, toma as opiniões. Quando você vê essa comitiva presidencial, você vê diversas postagens feitas pela Michele. Ela à frente. No Catar, porra. Você não tá num paizinho feminista. Não é na França, sabe? Na França você vai lá pegar aquela baranga lá, a mulher do Macron, aí você coloca a Michele, lindona e tal, aí você fala, país feminista mesmo que se dane, deixa as mulheres postar. Não, porra, você tá no Catar, caralho. Você tá no Bahrein. Então você imagina, os caras lá do Catar, do Bahrein, quando eles estão olhando a comitiva brasileira, por dentro eles estão dando risada. Caralho, presidente trouxa. A mulher manda nele. O cara é trouxa.